Fala pessoal, aqui é o Cauê Gasparoto de novo e peço desculpas, estou tentando manter a constância aqui do canal, mas realmente está ficando cada vez mais difícil por conta da realidade do HackMed, né? Minha startup aí tem crescido nos últimos meses e é difícil manter essa constância, mas prometo que eu estou me esforçando para tentar manter vocês atualizados de tudo que está acontecendo e principalmente dos pontos que eu acho mais importantes passar para a galera que quer se aprofundar aí nos temas de inovação, de empreendedorismo, intercâmbio, medicina. Acho que tudo isso que vem na linha do que eu tenho feito nos últimos meses, nos últimos anos, eu tento passar aqui sempre que possível. Então, obrigado para todo mundo que me acompanha, sei que vocês estavam com saudades, mas eu estou de volta. E hoje eu vou falar sobre um assunto que eu acho super relevante, que são os 3 maiores aprendizados que eu tive em Harvard, em Boston, nos Estados Unidos, uma das maiores universidades do mundo. Quais foram os 3 maiores aprendizados que eu tive nessa grande experiência em 2018? Quer saber mais? Assiste até o final. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o seu like, seu comentário aqui embaixo, sugestões, porque mais pra frente, quem sabe, eu não faço um vídeo respondendo a dúvida que você tem. Bom, no vídeo anterior do canal eu já falei que eu fui para os Estados Unidos em 2018, que foi uma experiência incrível na minha vida, que eu tive a oportunidade de ficar no laboratório de medicina cardiovascular lá da Harvard Medical School e que isso fez total diferença na minha vida desde então, né? E nessa experiência eu tive alguns aprendizados super relevantes e eu vou elencar aqui os 3 principais para vocês que estão me ouvindo, que estão pleiteando um programa de intercâmbio, que desejam eventualmente ficar um tempo fora do país, ou mesmo ter alguma iniciativa que consideram bastante desafiadora aí para os próximos anos. E o primeiro aprendizado que eu tive lá nos Estados Unidos, nessa minha experiência, foi o de que não importa o tanto que você sabe, mas sim o tanto que você está disposto a aprender. O delta de aprendizado é o que realmente faz a diferença. E eu já vou falar por quê. Assim que eu cheguei lá nos Estados Unidos, a primeira vez que eu estava vivendo uma experiência de tanto tempo no exterior, né, ficar um ano e trabalhando com pesquisa, trabalhando realmente com alguma coisa voltada para o lado educacional, né, para minha formação, não simplesmente uma viagem a lazer. Assim que eu cheguei, meu orientador, ele me entregou uma tarefa que eu já achei quase impossível logo de cara. Ele chegou para mim e falou, né, Cauê, faz um tempo que eu tô com um projeto aqui no meu laboratório, mais ou menos uns 3 anos que esse projeto não vai para frente. A sua missão enquanto você estiver aqui nos Estados Unidos, aqui sob os meus cuidados, é a gente fechar esse projeto e você nesse 1 ano de pesquisa conseguir produzir o material necessário para a gente publicar o artigo que já faz 3 anos que eu tô querendo fazer e que não saiu do papel ainda. E aí eu cheguei lá, né, com minha expectativa, cara, que vai ser legal, já recebi um calhamaço de documentos que eu tinha que ler para entender o que era. Era um conteúdo super específico, né, falha da fístula arteriovenosa, que é um procedimento que a gente faz para pacientes que têm que ser submetidos à hemodiálise, né. É um dos procedimentos para a gente poder permitir o paciente passar por esse processo. Pacientes que têm doença renal crônica, enfim. E aí era um tema super específico que eu tinha visto pouco na faculdade, né? Sabia meio que por cima para que funcionava, como é que a existência disso, né? Mas não tinha nenhuma ideia da profundidade de conhecimento que já tinha sido gerado naquele tema super específico. E aí tive que ir lá estudar, me preparar para depois poder tocar esse projeto, né, e liderar um grupo que ia focar nessa pesquisa. E assim que eu cheguei, ele já me entregou todos esses documentos para eu estudar e além disso, já marcou uma reunião para dali 1 semana em que eu ia ter que apresentar um projeto de como que eu ia desenvolver todo esse plano até chegar no final do ano e conseguir de fato ter o material para a gente começar a escrever o paper para publicação. E isso foi uma experiência incrível, foi assim, sair da minha zona de conforto 100%. Eu já não era aquela pessoa super extrovertida, já era tímido nessa questão de ter que apresentar projetos, apresentar trabalhos. Imagina numa língua que não é a sua. Então, super fora da minha zona de conforto, mas foi um grande aprendizado, uma grande oportunidade,
porque eu tive que me estruturar, tive que correr muito atrás, e era isso que meu professor, na verdade, estava buscando. Ele não queria que fosse um expert tocando aquele assunto, né? Ele queria que fosse alguém que, mesmo sem ter aquele conhecimento, ia correr atrás para adquiri-lo e ter condições de tocar o projeto. E foi exatamente o que eu fiz. Fui atrás do conhecimento que eu precisava, atrás das pessoas para me ajudar a fazer, a aprender aquilo que eu não sabia, e depois de realmente um ano a gente tinha conseguido tocar todo esse projeto de pesquisa e o professor ficou super contente. Então isso é uma das coisas primordiais para quem está começando a trabalhar com pesquisa ou qualquer outro projeto um pouco mais desafiador. Não importa o tanto que você sabe, importa o tanto que você está disposto a aprender a correr atrás daquilo que você não sabe. O segundo aprendizado, eu trouxe aqui até uma lembrança desse aprendizado, aqui o meu certificado de participação nesse curso de português para médicos. Então a gente lá na Harvard Medical School, eu fui voluntário num curso para alunos da Harvard Medical School que queriam aprender português. Afinal de contas, português é a segunda língua mais falada em Massachusetts, no estado americano que eu fiquei. Não é o espanhol, é o português, devido à comunidade, né, portuguesa, brasileira, cabo-verdense, vários povos que foram para essa região de Massachusetts e que falam a língua portuguesa. E aí eles tinham esse curso que eu me voluntariei para ser um dos tutores da disciplina, e nesse curso eu conheci um professor, que é o professor Sailing, que apesar desse nome, ele era brasileiro. Ele foi para os Estados Unidos para fazer a residência dele lá nos Estados Unidos, desde então mora lá, já era um senhor, mais de 70 anos de idade já, foi para os Estados Unidos com um pouco mais de 25 anos e ficou todo esse tempo lá, fez sua formação em neurocirurgia, psiquiatria, e é um professor hoje, professor já aposentado na Harvard Medical School, e enquanto eu estava lá, ele era o professor que conduzia essa disciplina. E eu lembro muito bem da fala dele. Ele virou para mim e falou: Cauê, a única coisa que vai impedir você de chegar onde você quer é o seu medo. Não deixe o medo ser a sua barreira. E aí vai a segunda lição: não deixem o medo ser uma barreira para onde vocês querem chegar. Eu sei que muitas vezes o desafio é grande, às vezes parece que é quase impossível, mas não deixe o medo destruir os seus sonhos, porque o medo vai estar sempre presente no nosso dia a dia, a gente tem que saber lidar com isso. E a partir de então eu comecei a me expor. Essa questão mesmo de sair da zona de conforto, que eu já citei no outro ponto, foi algo extremamente importante, porque eu comecei a ter mais coragem para sair da minha zona de conforto. E só por causa disso foi possível tudo que eu desenvolvi lá nos Estados Unidos, conhecer o pessoal do MIT Hack Medicine, conhecer o professor Zen, que depois me apresentou o pessoal no MIT, com quem eu fiquei 5 meses até desenvolver a ideia, né, de criar o HackMed depois aqui no Brasil. Então tudo isso só foi possível porque eu comecei a me expor mais a essas situações que não estavam ali na minha zona de conforto. Por exemplo, comecei a me matricular em vários cursos, e em todos esses cursos sobre inovação, empreendedorismo e saúde, eu era praticamente um dos mais né, recém-chegados aos Estados Unidos, então tinha super receio em relação à minha fluência com o idioma, ao modo como eu falava, né, os jargões que eu não conhecia. Então eu tinha realmente muito receio de tudo isso, mas eu me expus ao máximo. Falei, cara, quer saber? No máximo que vai acontecer é depois eu ficar cheio de vergonha e não vou querer aparecer mais aqui, mas ninguém nem vai lembrar de mim, então não custa nada eu tentar e vamos ver o que dá. E foi nisso que eu fui realmente conseguindo abrir espaço. E aí vem a terceira dica que eu vou dar para vocês, o terceiro grande aprendizado que eu tive lá nos Estados Unidos. Como vocês podem ver, todos eles estão meio que conectados, mas o terceiro grande aprendizado é que a gente precisa ser um pouquinho mais cara de pau nesse sentido. A gente precisa arriscar mais, né? E aí eu lembro até hoje, além dessa questão de eu me expor, né, de eu tentar criar mais coragem, eu tinha mais ousadia nesse sentido de abordar as pessoas, mesmo que eu achasse que elas não iriam me responder, ou que pelo nível delas não teria por que falar com um estudante de medicina, ainda mais brasileiro. E eu comecei a me arriscar nesse sentido e consegui algumas oportunidades graças a isso. Eu trouxe aqui mais um exemplo dessas oportunidades, que é o livro do Harrison. Na verdade, aqui eu trouxe o livro só para mostrar para vocês essa pessoa aqui, Los Causo. Na maioria dos países, né, o Harrison acabou se tornando referência
de livro para abordar clínica médica. E eu, quando eu estava nos Estados Unidos, tive a oportunidade de entrar em contato com um dos caras que escreveu o livro, o Dr. Loscalzo, que era professor de cardiologia lá na Harvard Medical School e lá no Brigham, que era o hospital onde eu ficava. Na verdade, quando eu vi que ele era um dos nossos um dos professores lá e estava muito próximo do laboratório onde eu estava trabalhando, eu perguntei para o meu professor: professor, o Loscalzo parece um cara que se interessa muito por essa questão de inteligência artificial. Só para vocês terem ideia de quão fora da caixa ele era, um professor que tinha se formado em matemática e depois foi estudar medicina. Então, super ali a fim de pesquisa, trabalhar com estatística. O cara era um pesquisador incrível. E eu queria muito conversar com ele, cara. Ele escreveu um dos livros aí, referência, ele tá aqui muito perto de mim. Será que ele me aceitaria? Eu mandei um e-mail para ele falando um pouquinho sobre a minha trajetória, quem eu era, o que eu queria fazer nos Estados Unidos e depois no Brasil. E ele foi super receptivo, marcou para a semana seguinte uma reunião na sala dele e a gente bateu um papo ali de mais de 1 hora em que ele me contou um pouco da história. O Loscalzo também tem uma descendência italiana, assim como o Gasparotto, que é o meu sobrenome, então a gente acabou criando uma conexão nesse sentido. Ele me contou um pouco sobre a história da família dele, eu contei um pouco sobre a minha, e foi uma grande oportunidade que eu jamais teria tido se eu não tivesse essa coragem assim de me arriscar um pouquinho mais. E foi a mesma coisa quando eu estava lá na palestra do professor Zane Shu. Eu estava como aluno na Harvard Medical School, ele estava dando uma palestra falando sobre MIT Hack Medicine, e eu fui lá conversar com ele, falar que eu tinha bastante vontade em trabalhar com isso, mesmo quando eu voltasse no Brasil, e aí ele me apresentou o pessoal no MIT Hack Medicine. Nada disso teria sido possível se eu não tivesse tido ali um pouco dessa cara de pau que eu acho que é necessário para a gente realmente conseguir colocar as nossas ideias, nossos projetos adiante. Então eu gosto sempre de pensar, cara, o não você já tem, e a gente precisa perder esse medo e nos arriscar mais, nos sair mais da nossa zona de conforto, porque isso é o primeiro passo para a gente conseguir chegar onde a gente quer chegar. Esses foram os 3 aprendizados que eu deixo aqui para vocês hoje, 3 dos grandes aprendizados que eu tive lá em Harvard. E quem sabe, se eu lembrar de mais algum, eu não faço depois mais alguns vídeos falando sobre isso, porque com certeza foi uma experiência muito marcante na minha vida e o que não faltou lá foi aprendizado. Por isso mesmo, eu sempre sugiro para as pessoas que vêm me procurar, falar comigo, que super vale a pena trabalhar aí para fazer um intercâmbio no exterior, ou mesmo em outra cidade, em outro estado, sair ali da zona onde você está acostumado a conviver, para viver outras realidades, aprender outras culturas. Isso é super agregador para você como pessoa, você como profissional. Então super recomendo. E, obviamente, não deixa aí de se inscrever no meu canal, ativar o sininho, deixar o seu comentário, o seu like e deixar alguma sugestão, dúvidas, recomendações, qualquer coisa que você achar importante, porque eu vou ler tudo isso e quem sabe eu não uso isso para fazer o próximo vídeo desse canal. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê na próxima. Valeu!